galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e mais um vídeo de lista aqui no canal. E uma lista com duas coisas que a gente ama: romances de época e Kindle Unlimited. Vocês já viram no título desse vídeo, nós temos aqui mais de 50, isso mesmo, 50 indicações de romances de época que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Pra quem não sabe, esse é um serviço que você assina um valor por mês e tem à sua disposição milhares de livros que podem ser lidos, consumidos, apreciados e adorados. Pra quem quer saber mais sobre o Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado aqui também do canal. Mas, gente, eu já quero dizer que esse vídeo é mesmo pra fazer o quê? Pra exaltar romances de época. Então, se você ama esse gênero ou se quer mais dicas, esse também é um vídeo perfeito, porque, são 50 livros. Isso mesmo, 50 indicações. A maioria deles eu já li, mas a intenção desse vídeo não é fazer uma resenha de cada um deles, até porque isso aqui ficaria, sei lá, umas 10 horas de vídeo. A ideia é mais indicar pra vocês algumas autoras favoritas, livros queridinhos ou livros que eu quero muito ler e que estão aí à sua disposição. Um cliquezinho super fácil de ler. São 50 livros, deu um trabalhão danado, então já deixa seu joinha pra mim nesse vídeo. Vai, não custa nada, compartilha com seus amigos, compartilha naqueles grupos de leitura, vai, me ajuda. Pode ter certeza que isso vai ajudar o Livros e Fuxicos a crescer cada vez mais. Primeira indicação, quando eu vi, eu dei uma leve surtada, que é o box da série O Clube dos Canalhas. Eu adoro essa série, adoro também essa autora, e gente, esses livros, eles são espetaculares. Assim como todas as séries de romance de época, todas não, mas a maioria delas, ele começa com um livro bom e vai melhorando ao longo dos livros. São livros surpreendentes que falam sobre vingança, perdão e que sempre trazem personagens femininas que mostram vários tipos de força e que, sabe, realmente acreditam no seu poder, na sua voz, elas não se deixam intimidar e elas são diferentes, cada uma com a sua característica, a sua luta, a sua força. Eu gosto muito de como essa autora constrói as suas personagens femininas, que nem sempre são aquelas personagens que a gente ama, tá? Porque muitas delas erram pra caramba. Isso torna elas muito mais humanas. O mais legal dessa série é que o box inteiro tá no Kindle Unlimited, mas os livros individuais não estão, então aproveita! Os livros que fazem parte da série eu peguei aqui pra mostrar pra vocês são Entre o Amor e a Vingança, que é o primeiro volume, Entre a Culpa e o Desejo, que é o segundo volume, meu queridinho, eu amo, 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 Entre a Ruína e a Paixão, que é o livro mais intenso e controverso desse livro, e que muita gente queria, assim, estrangular a protagonista, mas eu amo. E Nunca Julgue uma Dama pela Aparência, que é um dos romances de época mais surpreendentes que eu já li na minha vida. E olha que eu li muito. Outra autora incrível que tem alguns livros disponíveis no Kindle Unlimited é a Maya Banks. A diferença dos livros da Maya, quando a gente fala de romances de época, é que a gente foge um pouco do cenário londrino e estamos o quê? Na Escócia, Terra Altas, Highlanders e essa pegada um pouco mais medieval, que eu gosto bastante. E uma característica da autora é que ela sempre traz personagens e romances com uma pitada de drama e tudo muito bem construído, de uma forma que você só quer entrar na história, abraçar os casais e no final você fica, que história linda. Seduzida por um Guerreiro Escocês é o primeiro volume de uma trilogia que ainda não foi finalizada pela autora, tá, gente? Mas os 2 volumes já estão disponíveis aqui no Brasil. O primeiro é incrível, traz uma personagem que, sabe, ela tem uma delicadeza e ela tem uma especialidade também na história de vida dela, que torna o livro muito único. O segundo volume dessa série é maravilhoso, indico muito essa série, então vale a pena ler, sério, leia agora. E o outro livro da autora que também tá no Kindle Unlimited é o Atraída por um Highlander, que foi o primeiro livro que eu li da Maya como romance de época. Eu li muito antes de ser publicado por aqui e eu gostei muito. É o tipo de casal cão e gato, e essa personagem feminina, ela tem, sabe, uma história diferente do que a gente também tá acostumado a ver nos romances de época, e eu gosto muito de como ela corre atrás do que ela quer e ela não se deixa enganar. Tem tramas, intrigas, é um livro muito incrível, muito completo também. A Nicole Jordan foi uma das primeiras autoras que eu conheci dentro do romance de época. Eu adoro os livros dela. São livros diferentes também. Ela tem uma característica na escrita um pouco complexa, porque apesar da sensualidade, da diversão e do romance, algo que é típico dentro do romance de época, ela tem
ela tem um toque de fábula, sabe? Ela tem alguns poemas, tem uma escrita poética às vezes, e tem algumas coisas assim que deixam o leitor sonhando acordado. Eu acho que é uma característica muito dela. Aqui no Brasil ela tem a série Notórios, que foi publicada pelo selo Essência dentro da editora Planeta, e os livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited são o primeiro, que é o Sedução, que, gente, é uma história de vingança e tem muita sensualidade mesmo. O segundo, que é Paixão, que foi um livro que eu gostei bastante também, não tanto quanto o primeiro, mas que me envolveu. O terceiro, que é Desejo, e o quinto, que é O Príncipe do Prazer, que é um dos meus favoritos da série, que também tem uma pegada de vingança, de reencontro de um casal que se amava e foi separado e de repente vai se reencontrar dentro de um cenário inusitado ali em Londres. São livros muito incríveis, mas lembre, bem sensuais. A Julie Garwood, ela também é uma autora que escreve romance de época com uma pegada medieval. E nós temos 3 livros dela publicados no Kindle Unlimited. Um Amor para a Lady Joanna, que eu já falei desse livro antes aqui no canal e eu recebi um comentário super incrível de uma leitora falando que eu tenho que ler Lohana, mas tudo bem, gente, aí você leia da forma que você entende. Eu gosto de ler no português básico mesmo, então é Joana. Tem também O Esplendor da Honra e A Lady de Lyon, que eu já vi tanta gente falando que esse livro é incrível, que aqui nós temos uma protagonista forte, cativante. Dessa autora eu só li um livro, mas todos dela estão na meta. Ela também tem uma escrita um pouco mais poética, um pouco mais descritiva, mas também fala sobre intrigas do reino, algo que eu gosto bastante em tramas medievais. E suas personagens femininas sempre são muito bacanas, muito corajosas, fortes, cada uma à sua maneira. Então é um livro gostoso de acompanhar a jornada da mocinha, sabe? Madeline Hunter também é uma autora com um grande nome, um grande peso de um romance de época, e a gente tem 3 livros dela também no Kindle Unlimited. O Duque Mais Perigoso de Londres, que é a minha leitura atual. Eu tô dando muita risada com esse livro. Ele me surpreendeu com essa forma mais cômica da trama e também, gente, é bem sensual, tá? Tem Provocante, que é um livro dela em versão de português de Portugal. Então é bacana falar que é romance de época, mas que pode ter essa diferença na linguagem. Não é algo que me incomoda, mas fica a dica aí. E Deslumbrante, que também é um livro de português de Portugal, mas que eu já vi vários elogios. Patrícia Cabot também é uma referência pra mim quando se fala de romance de época, porque foi uma das primeiras autoras que eu conheci dentro desse gênero. Eu gosto muito dos livros dela. Um dos meus favoritos é Aprendendo a Seduzir. Gente, sério. Aqui a gente tem uma mocinha que ela ficou noiva, e aí, quando ela beija o noivo, ela não sente aquele negócio assim diferente. E ela tem muito medo de, no casamento, as coisas entre eles não darem certo, ela não saber como agradar o noivo, sabe? E aí o que ela faz? Ela vai atrás do cara, assim, mais mal falado da temporada inteira e meio que vai pedir pra que ele ensine ela a seduzir. E aí a gente já sabe no que vai dar, vai. É um plot muito, clichê, muito assim, esperado dentro de um romance de época. Só que como tudo da Patrícia Cabot, a gente tem mentiras, tem segredos, tem tiroteios. É um livro que eu gosto muito mesmo. E da autora a gente também tem o Pode Beijar a Noiva, que não é o meu favorito dela, nem é o melhor dela, mas é um livro muito rapidinho, muito gostoso de ler. E também tem o Victoria e o Patife, que já é um livro mais jovem, então se você gosta de romances de época, ou se você quer se aventurar no gênero, mas não quer ler nada que tem essa conotação adulta muito forte e que não tem a sensualidade, é uma dica perfeita pra você. Outra dica de romance de época fofo, jovem, sem sensualidade é Edenbrooke. Ai, eu amo esse livro, eu já falei várias vezes pra vocês aqui no canal. É um dos meus romances de época favoritos. Ele tem uma trama familiar, o crescimento da protagonista. É um livro bem jovem, sim, com dilemas jovens, sim, mas tem um romance fofo que me lembrou muito Orgulho e Preconceito, porque ela é aquela coisa sem toque, que é baseada na conversa e na troca de sorrisos e no respaldar das mãos, e eu acho isso tão lindo. Eu amo esse livro. Nesse mesmo estilo, jovem também, com romance baseado em conversas e trocas de olhares, a gente tem Conto Mélia, que é um livro nacional que eu já indiquei pra vocês e que, gente, vocês precisam dar uma chance. Ele é um romance de época que se passa aqui no Brasil e que ele também é jovem, só que ele foca muito na aventura da protagonista. Ela tá numa viagem de repente, gente. Essa viagem vai sair completamente diferente do que ela esperava. Ela vai estar no meio de um possível crime. E aí tem muitos tiros, muitas surpresas, encontros e desencontros. É uma coisa bem legal pra quem gosta
gosta de aventura com romance também. Por falar em autoras nacionais, a gente tem a Lucy Vargas, que é uma referência do romance de época aqui no Brasil, e ela tem vários livros dentro do Kindle Unlimited. E, gente, como assim, né? Olha aí a oportunidade de você conhecer uma grande autora nacional e ainda ler ótimos romances de época. O novo livro dela entrou no Kindle Unlimited recentemente, que é o Encontre-me ao Entardecer, que é a minha leitura atual também, e eu já vou dizer pra vocês que eu estou amando. Um Acordo de Cavalheiros, que é um dos romances dela mais famosos, também tá no Kindle Unlimited. E a gente tem a série Os Prestons, que está ali completinha pra você. Tem O Refúgio do Marquês, Uma Dama Imperfeita e Um Amor para Lady Ruth. A Veridiana Mayanaka também tem 2 romances de época publicados no Kindle Unlimited. Tem Onde o Amor se Esconde, é um livro que eu li recentemente, eu já falei pra vocês outras vezes aqui no canal. É um romance de época que se passa no Brasil. Ele fala sobre relacionamento abusivo. Ele é um livro bem pesado, eu indico para leitores com mais de 16 anos, porque ele fala sobre relacionamento abusivo de uma forma bem descritiva. Ele tem muita sensualidade também, mas ele tem um final muito bonito. Ele tem uma pegada bem novela, assim, sabe? Bem completa, com várias fases da personagem. A gente acompanha a jornada dela. É um livro muito bom. E também tem dela O Jardim de Espelhos, que também tem essa pegada de drama, essa personagem que vai sofrer e de repente vai acabar virando acompanhante de luxo. E ela vai reencontrar um grande amor do passado. Então tem essas idas e vindas. Dizem que é um livro ótimo, tá na minha lista de leitura, eu quero muito ler. A Kiara também é uma autora que eu vivo indicando aqui pra vocês. Tem resenha dos livros dela aqui no canal, eu vou deixar nos cards. São livros que também se passam aqui no Brasil. A diferença é que não foca necessariamente na protagonista nem no romance, sabe? Ele fala um pouco mais sobre a estrutura social da época. E aqui a ideia da autora foi criar esse Clube dos Canalhas, que é um sinônimo para os homens que se reuniam, homens e mulheres também, pra lutar contra a escravidão. Então a gente tem um pouco mais de política aqui nos livros dela. A Baronesa Descalça é o primeiro volume, tá disponível. O segundo também, que é As Inconveniências do Casamento, que o casal já começa casado, que eu adoro. O terceiro, que na realidade é um spin-off, que é Uma Certa Dama, que ele tem uma pegada de mistério, de suspense que me surpreendeu bastante. E o último lançado, que é O Lobo do Império, que eu tô loucaça pra ler. E tem mais autora nacional nessa lista, viu? Acalma seu coração. Coração Indomável é um livro incrível de romance de época que se passa na época da colônia. Então aqui a gente tem território indígena, tem personagens indígenas, tem desbravadores, tem a parte dos bandeirantes. Realmente tem uma parte muito mais do começo da história do Brasil, algo que a gente não vê nos romances de época, então foge um pouco e é bem bacana. Tem O Pássaro, que eu ainda não li, mas gente, eu recebo muitas indicações. Aqui a gente tem uma filha de um barão de café, e aí tem um relacionamento meio proibido entre ela e alguém que trabalha nessa fazenda. Pelo que eu já vi, é bem triste mesmo. Ah, então nem aí, eu quero ler. Ainda tem As Cavernas que Compartilhamos, outro livro que se passa no Brasil, mas se passa em Santa Catarina. Tem resenha aqui no canal, vai lá ver. É uma dicona. E tem alguns livros que eu quero muito ler, que eu vejo indicações, eu fico sempre apaixonada, que é Traga-me para a Vida, O Ogro e a Louca e As Lendas do Amor, que aí a gente tem disponível a série com os 3 volumes da saga. E, gente, dizem que essa saga é incrível. Pra quem gosta da pegada mais medieval, vamos voltar com essas indicações. Vocês acharam que tinha acabado? Não tinha acabado, não. A gente tem Bodas de Fogo, que é um livro que é referência quando se fala de romance de época, pelo menos no mercado lá fora. Aqui, gente, a autora aborda com temas bem diferentes, assim. Eu só tinha visto isso uma vez dentro de um romance de época. Aqui é bem cão e gato, tá? O personagem masculino, ele é bem difícil, ele e a mocinha brigam bastante durante a história. Mas a gente também tem essa pegada medieval, intrigas políticas, um rei que a gente quer, assim, sei lá, esgoelar esse rei. Tem duelos. É um livro bem completo, bem bacana. E que aí, tá no Kindle Unlimited. Tem Desejo Concedido, da Megan Maxwell, que, gente, aqui a gente tem 2 irmãs que elas brigam com seus respectivos pares o livro inteiro. Mas, de novo, tem essa pegada de intrigas e de guerreiras, porque elas realmente, sabe, não são as donzelas em perigo, elas vão atrás dos seus sonhos e elas guerriam mesmo. E é bem legal acompanhar esse lado da aventura que a autora trouxe pro livro. Se você gosta de romance de época sensual, bem sensual mesmo, eu separei algumas dicas pra vocês. Tem O Príncipe Corvo, que é o primeiro volume de uma trilogia. Gente, eu li esse livro antes dele ser lançado aqui no Brasil. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards. E eu tenho um apego muito grande por ele, porque aqui a gente traz um personagem que ele tem marcas de uma doença na pele, no corpo inteiro, e por causa disso ele se acha muito feio, então ele acha que ele não vai conseguir ninguém que o ame, e se ele se envolver com uma mulher, ele tem certeza que vai ser só por causa do dinheiro dele. E a mocinha, ela tá precisando de dinheiro, então ela vai trabalhar como secretária
secretária desse homem. Ou seja, uma mulher vai trabalhar como secretária de um homem naquela época. Então, assim, é uma trama diferente do que a gente imagina. E apesar de ter essa coisa, né, dos dois personagens que vão se envolver, o foco aqui está muito na sensualidade e na libertação que isso traz pra personagem feminina. Então, por isso que é um livro bem sensual. Tem Ligações Proibidas, que foi um livro que me surpreendeu muito quando eu li. Ele é um livro que também traz essa personagem que vai atrás do garanhão do pedaço para que ele ensine ela a arte da sedução. Só que aqui o diferencial é que a autora trouxe personagens de classes diferentes e isso é bem real. Então ela aborda essa disparidade de classes de uma forma que faz a gente sofrer. E não é um livro romantizado, então por isso às vezes é difícil de ler, sabe? Tem algumas coisinhas que machucam a gente, assim, mas é um livro muito bonito e que vale ser lido por causa de todas as reflexões que ele traz, sabe? Tem Incontrolável, da Silva Day, que eu não li, mas é uma autora consagrada e que dizem que escreve muito bem romance de época. Também tem Uma Proposta Indecente, da Emma Wiltz. Quando eu li esse livro, eu não gostei muito dele, não, tá, gente? Tem um romance aqui que não me cativou, mas é uma história que tem uma estrutura de linguagem diferente também, porque nós temos dois casais sendo formados de forma paralela, então é mais de um romance acontecendo ao mesmo tempo. Vale a pena ler porque é uma autora que escreve de uma forma diferente, que instiga a gente e é bem sensual, bem. E os livros que são lançamentos e que eu tô muito ansiosa pra ler, um deles eu até já comecei a ler, são Irremediável Tentação, a sinopse desse livro me deixou super curiosa, e A Esposa do Soldado, que, gente, já comecei a ler. Logo mais eu falo pra vocês desse livro. E se você gosta de romance de época com uma pitada um pouco mais histórica, com um livro que é de época, que tem romance, mas que tem mais dados históricos, temos algumas dicas para vocês também. Amor de Redenção, que é um livro que fala sobre a vida cristã, sobre perdão, sobre recomeços. Aqui não é imposição de fé, mas é sobre você ter fé e isso transformar e te curar, e parece ser lindo. A Indomável Sofia, que é um livro que não tem tantos fatos históricos, só que é um livro que foi escrito há alguns anos atrás, de uma autora que foi considerada precursora da Jane Austen e uma das mães aí do romance de época. E, gente, ela traz uma personagem muito estilo Chiquilite, aquela personagem que ri, que se diverte, que faz as tramóias tudo pra criar os pares. É um romance bem rapidinho, no sentido romântico, sabe? Mas é divertido você ler algo diferente, você entender mais sobre a estrutura do romance de época e como eram os romances de época naquela época. É bem legal. Tem A Amante do Rei, que foi um livro que me fez sofrer muito. Ele é muito intenso. E, gente, como essa mulher sofre. Mulher, na época medieval, sofria pra caramba. E tem a trilogia do Cavaleiro de Bronze, que é uma trilogia que vocês me indicam muito, que vocês esperam muito que eu leia, que eu já comecei a ler várias vezes, que eu já achei que eu ia terminar, mas daí eu parei, empaquei nos últimos capítulos e que eu ainda vou ler. É uma trilogia, uma série como um todo, que ela é um pouco mais descritiva, ela tem aquela pegada um pouco de Outlander, então ela tem muitos detalhes, uma riqueza histórica sobre a guerra que corta o nosso coração, personagens que sofrem muito, cheio de encontros e desencontros, só que aquela série pra você ler no momento certo, sabe? Você precisa realmente se envolver, porque aqui tem uma riqueza de drama e de emoções que você precisa sentir pra amar o livro, sabe? E, gente, uma coisa que a gente encontra muito mesmo no Kindle Unlimited são antigos romances de banca. Quem me acompanha sabe que eu descobri mais sobre os romances de época por causa dos romances que eram publicados e vendidos nas bancas. Tem muita, assim, classes e subgêneros dentro do romance de banca focados nos romances de época. E eu separei 2 pra mostrar pra vocês do vídeo, mas existem muitos outros. Os que eu separei foi Amor Errante, porque eu adorei essa sinopse, e Desejo Soberano, porque essa autora já é uma autora conhecida do romance de época. Eu tenho esse livro em formato físico aqui na minha coleção de banca e eu achei incrível ele estar disponível no Kindle Unlimited. Bom, gente, essas são as minhas dicas, meus 50 livros aí pra vocês. Espero que vocês consigam ler cada vez mais do Kindle Unlimited, aproveitar esse serviço que torna a leitura tão acessível em alguns momentos e também se jogar no romance, se joga no romance de época, minha amiga, meu amigo, que não tem nada melhor. Não é por isso que eu escrevi, entendeu? Eu escrevi romance de época. Por quê? Porque eu amo esse gênero. Vale muito a pena. Aproveita. E tá aqui na descrição não todos os nomes dos livros, porque eu não ia dar conta de pôr, mas um link que eu fiz, olha como eu fui legal, com a lista de todos esses livros e de muitos outros. Então, tá aí pra você uma lista incrível com muitas dicas de romance de época no Kindle Unlimited. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra de dar o seu curtir, compartilhar com seu amigo e se inscrever no canal. Um super beijo pra vocês e até mais. Tchau!